Caro professor, cara professora, este vídeo traz informações para trabalhar a obra Dom Quixote de la Mancha em quadrinhos, uma adaptação do livro de Miguel de Cervantes para os quadrinhos feita por Bira Dantas. Considerado o primeiro romance do Ocidente, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha influenciou autores e artistas de todo o mundo. Escrita em duas partes, a obra conta a história do fidalgo Alonso Quixada, que, influenciado pelos romances de cavalaria, decide ser um cavaleiro andante. O livro original apresenta uma estrutura episódica, como contos que se encaixam em uma trama principal. Com uma variedade de estilos e tons, sua estrutura facilita a adaptação para os quadrinhos, já que a seleção das aventuras não afeta o sentido da história. No universo criado por Cervantes, os limites entre a fantasia e a realidade nem sempre são claros. Como a realidade em que Alonso vive não propicia espaço para aventuras medievais, ele transforma obstáculos banais em façanhas que mostram todo o seu heroísmo. Em contrapartida, quanto mais a personagem engrandece com a imaginação e a aventura, mais nítida fica a miséria que assola os cidadãos comuns da história. Nesse sentido, a obra possibilita trabalhar os temas diálogos com a antropologia e a sociologia e ficção, mistério e fantasia. Miguel de Cervantes nasceu em 1547, na Espanha. Poeta e dramaturgo, além de Dom Quixote, publicou outros textos, mas foi sua obra em prosa que alavancou seu nome na cultura literária ocidental. Cervantes morreu em 23 de abril de 1616, mesmo dia da morte de William Shakespeare. Bira Dantas, ilustrador, caricaturista, cartunista e quadrinista, nasceu em São Paulo e iniciou sua carreira desenhando o gibi Os Trapalhões. Atualmente é professor e membro da Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo. Sua adaptação da obra Dom Quixote venceu o prêmio HQ Mix na categoria Melhor Adaptação para os Quadrinhos. As atividades a seguir, divididas em pré-leitura, leitura e pós-leitura, são direcionadas a professores do componente curricular Língua Portuguesa. Elas foram pensadas para aumentar o repertório sobre os gêneros História em Quadrinhos e Romance, promover a formação leitora e propiciar discussões acerca de temas presentes na obra. A história de Dom Quixote é movida pela loucura. Trabalhe esse tema e as diferenças e relações entre fantasia e realidade com a turma. Com base na figura e nas aventuras de Dom Quixote, promova um debate sobre as experiências e as ilusões que criamos. Para aprofundar essa discussão, leia com os jovens o conto O Alienista, de Machado de Assis. Proponha aos estudantes que traduzam para a linguagem narrativa uma sequência de quadros da adaptação de Dom Quixote. Oriente-os a se fixarem nos detalhes das imagens e a tentarem reconstruir os elementos, mantendo as falas das personagens. Por fim, peça para os jovens lerem o texto elaborado para os colegas. Uma das características mais marcantes de Dom Quixote é a crítica aos valores sociais e morais, sem que a obra deixe de ser agradável e prazerosa ao leitor. Considerando esses fatores, aborde a questão da cultura de massa e da produção de obras cuja finalidade é divertir o público e fazê-lo esquecer da realidade. Proponha aos jovens que escrevam uma dissertação sobre a função da literatura na sociedade contemporânea, em que eles defendam seu ponto de vista. O material digital do professor
traz algumas questões que podem ajudar nessa tarefa. As atividades a seguir são dirigidas aos professores de Sociologia. Proponha um debate sobre o tema loucura, abordando como seu conceito, a forma de tratar os doentes e como a sociedade vê o doente são construções sociais. Em seguida, sugira que os jovens investiguem como a cidade em que eles moram trata esse assunto, buscando saber se nela já existiram manicômios e se hoje há hospitais psiquiátricos. Proponha ainda uma pesquisa com familiares em que os jovens questionem o que lhes vem à mente ao ouvir as palavras louco, hospício, depressão, transtorno bipolar e suicídio. Por fim, promova um debate sobre as pesquisas realizadas para que a turma discuta as visões preconceituosas e pontue ações éticas e humanas no que se refere ao tratamento de pessoas com transtornos mentais. Peça para os estudantes anotarem elementos que caracterizem a loucura de Dom Quixote e como ele é visto pelas outras personagens. Apresente o documentário Holocausto Brasileiro, sobre o Hospital Colônia de Barbacena, conhecido pelo tratamento desumano dado aos pacientes. Por fim, debata com os jovens os métodos mais humanos utilizados hoje no tratamento de pessoas com doenças psicológicas. A turma deverá criar uma campanha de divulgação que vise desmistificar os estigmas associados às doenças mentais e incentivar a naturalização da busca pelo bem-estar da saúde mental. Para isso, os estudantes terão de criar uma hashtag para uma campanha em redes sociais e produzir cartazes sobre o tema. Considerado o primeiro romance moderno, Dom Quixote é um dos livros mais traduzidos do mundo, perdendo apenas para a Bíblia. Por muito tempo, a recepção da obra se pautou na característica paródica de Dom Quixote em relação às narrativas de cavalaria. Foi só a partir do século XVIII que a obra passou a ter um caráter idealista. O realismo de Cervantes nasce da oposição entre a realidade que Quixote não vê e a fantasia que só Quixote vê. Assim, temos duas realidades diversas que dialogam na narrativa. Veja algumas referências que podem complementar o trabalho com a obra. O livro Dom Quixote, Letra e os Caminhos traz ensaios que destacam questões estruturais e a influência da obra em outras literaturas. O livro O Controle do Imaginário e a Afirmação do Romance analisa as relações da ficção e da realidade na representação literária, tratando da importância da obra de Cervantes. O material digital do professor traz o detalhamento dos assuntos abordados neste vídeo, outras propostas de atividades, referências complementares e a indicação das competências e habilidades da BNCC desenvolvidas no trabalho com a obra. Até a próxima!